dá sempre uma lambuja. Vamos lá, estamos gravando. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Uninível. É um prazer receber todos vocês aqui. Prazer imenso receber Rodolfo, né, que aceitou gentilmente aí o convite da Gi, né, Gi? Sempre colaborando com a gente, sempre trazendo palestras, né? Palestras não, lives, né? Muito, muito interessantes, muito produtivas. E a do Rodolfo, com certeza, não será diferente, né? Só pelo título dela já dá para saber que vai ser uma noite muito... como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra agora. Um grande conhecimento, né? É, essa questão de parcerias aí vai ser descobertas. Eu estou querendo escutar e aprender. Exatamente, estamos todos aqui para isso. Então, Rodolfo, como eu costumo brincar aqui, né, logo no início, sem mais delongas, a bola está com você. Muito obrigado, Luci, muito obrigado, Gislene, pelo convite. Boa noite a todos aí que estão me ouvindo e me vendo. Para mim é um prazer gigantesco aí vocês me permitirem aí tomar um pouco do tempo de vocês. Para mim é uma honra poder participar aqui. Eu acompanhei os vídeos ali no YouTube, sei o quanto de valor, de fato, são entregues aos parceiros da nível cashback. Então, para mim, é um prazer muito grande poder falar um pouquinho com vocês. Tenho certeza que o que eu vou dizer, obviamente, não vai ser invenção da roda. Muitos de vocês provavelmente já vai se identificar com o que eu vou dizer, mas normalmente é aquelas coisas que têm uma importância grande e muitas das vezes a gente não dá aí a devida importância, né? Então, quero me apresentar brevemente aí para todos os senhores. Meu nome é Rodolfo Garcia, eu sou advogado da Valinha Advogados. Nós somos um escritório especializado em advocacia empresarial focada para micro e pequenos negócios. Então, a gente entende muito bem aí a dor do microempreendedor, do microempresário, do empreendedor individual. A gente transita muito bem aí sobre os problemas jurídicos ou não, que a gente sabe que é muito igual, vamos dizer, muito embora ele varie um pouco na sua medida, extensão e dor, mas a gente sabe que o dia a dia do micro e pequeno empresário é um dia a dia árduo, muitas das vezes solitário, não tem com quem dividir experiências, não tem com quem, muitas das vezes, tirar dúvida. Então, a gente se compadece muito e a gente gosta de estar junto com o microempresário, de fato, dividir experiências, trocar conhecimento. Então, para mim, é uma honra muito grande poder falar para vocês nessa noite. Inclusive, foi esse o tema que eu escolhi, porque eu tenho certeza que ele, de fato, ele é bem importante a todos nós, micro e pequenos empresários, e muitas das vezes a gente acaba não dando o devido valor para ele. E aí é assim que eu inicio, então. Quero falar para vocês da importância da gente encontrar parceiros que se importem com o sucesso do nosso negócio. Então, hoje eu queria trazer para vocês essa situação, que ela pode ser vista muitas das vezes em vocês quando estão vendendo um produto, quando estão prestando um serviço, e mais ainda quando vocês estão contratando um prestador de serviço ou quando vocês estão adquirindo um produto de um fornecedor, de um parceiro de negócios, porque muitas das vezes a gente acaba não dando a importância para, de fato, parcerias verdadeiras e que visem, de fato, o sucesso de ambas as partes, né? Muitas das vezes nossa como contratados, mas mais ainda nossas como contratantes, né? Então, eu destaco a importância dessa parceria verdadeira, porque eu entendo que ela é muito mais importante do que receber ou pagar pelo serviço prestado ou entregar esse serviço ou vender esse produto, porque eu me comprometo com o sucesso. Então, na minha ótica, ter atento e estar presente para a importância que é ser verdadeiramente um parceiro dos seus clientes e
contratar um prestador de serviço ou comprar de pessoas que de fato se encarem como parceiro do negócio de vocês, vai muito mais além de conseguir o melhor preço, vai muito mais além de entregar aquele serviço com qualidade, porque ele tem que estar mesclado de outros elementos que a gente vai abordar nessa conversa, que eu tenho certeza que os senhores e as senhoras já se esforçam para entregar para os vossos clientes e também muitas das vezes esperam receber isso dos parceiros de negócio, e obviamente às vezes a gente não recebe, ou às vezes por uma questão de correria a gente acaba não dando essa efetiva atenção. E aí, obviamente, eu trago para os senhores uma pergunta, né, para os senhores poderem pensar aí, será que eu efetivamente gosto do meu cliente? Será que eu gosto daquilo que o meu cliente se importa? Será que os assuntos que são relevantes para o meu cliente, eles me agradam e eu gosto de ouvir sobre eles? E aí, obviamente, a gente tem que se perguntar, será que o meu advogado gosta do que é importante para mim? Será que o meu contador se interessa pelos assuntos que para mim são relevantes? Então, essa pergunta que eu faço para os senhores e que eu peço aí que vocês reflitam um pouquinho, ela está intimamente ligada com, de fato, eu ter um parceiro para o meu negócio, eu ter um prestador de serviço que é parceiro do meu negócio. Porque se ele é meu parceiro, fatalmente ele vai gostar de ouvir sobre aquilo que eu tenho a falar, sobre aquilo que eu tenho a dizer. Então, ser escolhido como conselheiro do cliente para um relacionamento duradouro tem um valor que não dá para medir. E escolher o prestador de serviço, escolher o fornecedor dos produtos que a gente vem adquirir para revender nos nossos negócios, tendo por foco essa sinergia, essa empatia, essa amizade mesmo, ela, sem dúvida nenhuma, traz resultados que não dá para medir. Então, eu peço que vocês pensem hoje quem será o prestador de serviço que se relaciona com vocês, que mês a mês recebe o teu suado dinheirinho, ou que mês a mês paga para vocês também, na qualidade de contratados, o suado dinheirinho. E eu peço para vocês fazerem essa reflexão. Será que eu gosto do que esse cara gosta? Será que eu falo a mesma língua que ele? Será que os assuntos que ele quer conversar me incomodam ou me agradam? Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um dos requisitos aí para a gente analisar e vermos se estamos diante de um verdadeiro parceiro do nosso negócio ou apenas daquela pessoa que está ali nos prestando um serviço de qualquer forma, não muito preocupado em entregar algo que de fato tenha valor para a nossa empresa, né? E muitas das vezes a gente também pode estar numa situação onde nós estamos entregando esse serviço sem esse comprometimento. E aí eu queria falar para vocês sobre o famoso ROI, né, que hoje está muito em alta, que é o retorno do investimento, mas eu queria falar efetivamente do ROI, do investimento no relacionamento com o cliente ou que o prestador de serviço tem investido no relacionamento conosco. Porque eu não tenho dúvida, se você hoje não está conseguindo investir tempo no relacionamento com o teu cliente, você pode ter certeza que ele vai encontrar alguém que vai ter tempo para investir nesse relacionamento com ele. Se o teu prestador de serviço não está investindo tempo num relacionamento com vocês, eu tenho certeza que se vocês já não estão pensando em trocá-lo ou substituí-lo por outra pessoa, fatalmente vocês vão passar a pensar. Por quê? Porque esse investimento no relacionamento é o que permite tanto nós, quando estamos prestando um serviço, quando estamos contratando um serviço, receber efetivamente aquilo que a gente precisa. Eu não tenho dúvida que se a gente for perguntar que muitos de vocês já contratou um serviço pensando que era uma coisa e quando recebeu era outra, praticamente o oposto do que vocês esperavam. Porque não houve conversa, não houve oitiva, não houve atenção na audição do que era dito, ou do que era pedido, ou do que era falado. E muitas das vezes a gente pressupõe que o cliente está entendendo, que o cliente sabe o que a gente faz. Muitas das vezes, quem presta serviço para a gente pressupõe que a gente sabe o que consiste a prestação de serviço, o que consiste o que estamos comprando. Ainda mais hoje, com esse dinamismo de internet, de WhatsApp, de aplicativos, muitas das vezes, por não haver um investimento no relacionamento com o cliente, ou não haver um investimento no relacionamento desse prestador de serviço para as nossas empresas, às vezes você recebe uma coisa que não era aquilo que você pretendia comprar, que não era aquele serviço que você
pretendia receber. E por que eu chamo de ROI? Porque, sem dúvida nenhuma, o retorno do investimento num bom relacionamento e na formação de uma parceria, seja nós como prestadores de serviço e vendedores, sejam os nossos prestadores de serviço ou quem vende para a gente, ele tem um retorno que não dá para medir. É aquela venda que traz outra venda, é aquela venda que traz um novo cliente, é aquele cliente falando de nós para pessoas que a gente não alcançaria via Instagram, via Google Ads, via Facebook. Então, sem dúvida nenhuma, o retorno do investimento num relacionamento com quem nos presta serviço ou para quem prestando serviço, ele tem um retorno que não dá para medir e pode ter certeza num volume muito maior do que efetivamente outras ferramentas que a gente possa estar utilizando para, de fato, estar nos divulgando, estar tentando chegar. Ele traz aquela venda não venda, ele traz aquela venda da pessoa que te vende porque tem sinergia contigo, porque gosta de você, porque de fato é teu amigo, e não porque o teu preço é o mais barato, ou não porque quer o maior parcelamento, quer a melhor condição e te matar no prazo, né? Então, é bem importante pensar nesse retorno do investimento no relacionamento com o cliente. E agora vai mais uma provocação para vocês aí, depois, na hora que a gente abrir para a fala, eu vou gostar muito de ouvi-los, né? Eu pergunto, hoje, vocês seguem efetivamente as redes sociais dos vossos clientes? Hoje, você acompanha o que o teu cliente está divulgando no status dele, no story dele? E aí eu te pergunto, você tem percebido a curtida de alguém que presta serviço para você? Teu contador costuma dar like lá na tua postagem no Facebook, ele segue o teu canal no YouTube, ele de fato gosta dos vídeos que você divulga? Essa é uma pergunta importante porque muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas perdem tempo seguindo quem toma dinheiro delas e às vezes não perde tempo ou não investe tempo seguindo quem dá dinheiro para elas. Então, novamente, aquela pergunta que ela tem dois prismas para a gente avaliar. Será que todo mundo que hoje eu contrato, que eu pago, será que o cara que me fornece a internet, ele está lá acompanhando as minhas postagens, ele está lá compartilhando o que eu divulgo, ele está me fazendo chegar a mais pessoas? E para a gente também refletir, será que eu estou efetivamente acompanhando os meus clientes na rede social, os meus melhores clientes, aqueles clientes que eu já tenho a longa data? Será que efetivamente eu sei de fato o que esse cara está fazendo, o que ele está precisando de necessidade que eu ainda não perguntei, mas se eu estivesse acompanhando ele na internet, eu fatalmente já estaria entregando mais para ele, já estaria vendendo mais para ele, ou estaria comprando mais também? Será que, por não me acompanhar, esse cara se enquadra num verdadeiro parceiro? Será que ele está comprometido com o meu sucesso nas redes sociais, com que eu chegue em mais gente? Então, é uma pergunta importante para que a gente possa efetivamente passar a investir um pouco de tempo das nossas vidas também, dando ibope para quem nos paga e exigindo ibope de quem a gente paga mensalmente ou que a gente contratou. Então, a gente tem todo esse direito de exigir e de fato, buscar entregar mais e também cobrar mais de quem a gente contrata aí e que a gente se relaciona comercialmente. Vem uma outra pergunta também para dar indícios de se hoje você está com parceiros efetivos ou com meras pessoas que levam o teu dinheiro, te entregam um serviço, às vezes nem de muita qualidade e efetivamente não se converte num parceiro de sucesso para o teu negócio. Hoje as pessoas que prestam serviço para você, elas conhecem você, empresário, elas sabem quantos filhos você tem, se é um menino, se é uma menina, especialmente se você vive postando nas redes sociais foto da tua família, dos teus filhos. E aí eu pergunto também, a gente conhece o nosso cliente hoje? A gente tem acompanhado ele com essa atenção para poder ter assuntos com ele que não seja efetivamente só vender e só cobrar? Então, eu faço essa pergunta para vocês porque isso é muito importante. Hoje é comum a gente divulgar para onde a gente viaja, é comum a gente divulgar a nossa família, e se a pessoa que nos presta serviço, ela não está preocupada e ela nunca conversa com você sobre isso, tem grande chance de que essa pessoa não mereça ser contratada por você. Essa palavra, ela não merece. Se ela não se importa com a tua família, se ela efetivamente não está te dando essa atenção, tem grandes chances dela não merecer ser contratado por você. Tem chance de que você está, de fato, investindo em alguém que não está trazendo retorno para você, porque não te vê como um parceiro de fato. Então, é importante nós pensarmos isso quando contratamos e também pensarmos nisso quando somos contratados.
nessa mesma linha, quantas vezes a pessoa que presta serviço para você foi até a tua empresa? Quantas vezes teu advogado te visitou lá na tua empresa para tomar um café com você? Quantas vezes ele foi lá para ver a tua estrutura física, para ver como está o teu estoque, para entender qual que é a dinâmica do teu negócio? Se o cara, eventualmente, não se preocupa em te visitar, em saber como é a dinâmica do teu negócio, e se nós, muitas das vezes, na qualidade de prestador de serviço, também não fazemos essa visita para os nossos clientes, nós não estamos investindo em formatar com ele uma parceria de sucesso. E isso, sem dúvida nenhuma, é prejudicial para os negócios. Isso, sem dúvida nenhuma, impede de eu receber um excelente serviço. Porque eu vou dizer para vocês, e eu já vi vários exemplos desses, se o teu contador vai na tua empresa pelo menos uma vez por ano, pode ter certeza que a forma como ele entrega o serviço para você, ela é diferente. Ele, sem dúvida nenhuma, vai pensar mais na hora de emitir uma guia de imposto, ele vai pensar mais na hora de te ajudar a fazer o teu imposto de renda, sem você colocar uma informação ali que possa te prejudicar. Óbvio que a gente sabe que estamos numa pandemia, nesse momento em que estamos conversando, mas a gente tem, inclusive, ferramentas online que permite, de fato, o cliente conhecer qual que é a tua estrutura, como é a tua recepção, como que, de fato, você dispõe dos teus produtos para venda, como, de fato, é a entrada da tua loja, como de fato é a entrada da tua fábrica. Então, assim, essa entrega de visitação e de tempo efetivo para investir nesse relacionamento, sem dúvida nenhuma, ele traz retornos no sentido de você receber uma melhor prestação de serviço, também de maneira que não dá para medir. Então, se hoje você está cercado por pessoas que você contrata, que efetivamente não se preocupam, não te visitam, tem grande chance do cara não estar te entregando o melhor que ele pode. Porque se eu me preocupo, se eu vou atrás, se eu visito, tem grandes chances de eu estar focado em, de fato, fazer o meu melhor, de fato, ajudar o meu cliente a ter sucesso. O objetivo hoje de termos verdadeiramente parceiros que se preocupam com o nosso negócio é estarmos cercados por pessoas que querem que tenhamos sucesso, né? E isso, tanto do ponto de vista onde somos contratados para entregar algum serviço ou vender algum produto, quando estamos comprando algum serviço ou algum produto também. E isso traz um efeito que para nós, como eu disse, micro e pequenos empresários que temos aí essa vida solitária, que é, de fato, termos no nosso prestador de serviço uma pessoa que assume quando erra. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Ela é uma frase até engraçada, mas normalmente ela traz prejuízo para a gente. Poxa, se eu estou contratando uma empresa de logística para levar os meus produtos e esse cara não assume os erros que ele pratica comigo, tem grande chance dele me deixar na mão. E se ele faz isso, de fato, ele também não merece ser o meu parceiro, ele não merece ser o cara que eu contrato, porque efetivamente ele não está preocupado com o meu sucesso. Então, uma consequência lógica da pessoa que se preocupa é ela assumir o erro. Cara, errei mesmo, de fato, mandei errado o produto, mas já vou consertar. E nós também, né? Nós, quando erramos, também assumimos esse erro. A gente sabe que todo mundo erra, né? A Apple erra, a Lenovo erra, a HP erra, a BMW erra, todas essas empresas erram. A diferença é que elas resolvem esse erro com maior velocidade, assumem esse erro, portanto, elas conseguem ter uma vida longa, né, perante os teus clientes. E é assim que a gente tem que efetivamente verificar se os nossos parceiros, se as pessoas que a gente contrata, se elas estão com esse pensamento de assumir o erro, ou se toda vez que você liga para reclamar, o cara fala que a culpa é tua. Não com essas palavras, mas foi você que não leu o e-mail, mas foi você que não viu a mensagem do WhatsApp que eu te mandei, mas eu te avisei que eu não ia conseguir te entregar isso hoje. Então, poxa, a maior vantagem da gente efetivamente falar sobre um erro não é descobrir quem é o culpado, é sim solucionar o erro e solucionar o problema. Então, é de extrema importância, de fato, nós termos parceiros que se preocupam e que, por se preocuparem, assumem os erros que cometem nos nossos negócios. Eu vou falar para vocês aqui de, basicamente, 2 casos que eu vivi justamente por estar próximo do meu cliente, justamente por conhecer a estrutura física do meu cliente, isso na qualidade de advogado. Nós prestamos advocacia para micro e pequenas empresas, e nessa assessoria e consultoria que a gente também atua em ações trabalhistas. E, obviamente, ações trabalhistas, não preciso nem falar para quem é empresário, o quanto elas consomem tempo, energia,
dinheiro, preocupação, né, faz perder o sono, enfim, né, um funcionário que eu confiava, que eu gostei, agora está lá me processando, querendo levar meu dinheiro embora. Então, a gente sabe o quanto isso é pesado para qualquer empresa que sofre uma ação trabalhista. E você ter um advogado que é parceiro, você ter um contador que é parceiro, vai te trazer inúmeras vantagens quando, de fato, você tem um problema desse. Quando você tem um contador que conhece a dinâmica do teu negócio, sem dúvida nenhuma, ele vai te apresentar documentos que vão te ajudar na hora de evitar uma condenação. Se você tem um advogado que é preocupado com o teu negócio, que é o teu parceiro verdadeiro e que gosta daquilo que você faz, entende o que você faz, te visita, conhece você efetivamente, as chances desse cara estar mais preparado para defender os interesses da sua empresa em uma audiência é muito maior. E aí o exemplo que eu trago é justamente em uma dessas empresas que a gente advoga para elas até hoje, tínhamos uma ação trabalhista e no momento da audiência para ouvir testemunha, uma das testemunhas começou a falar que ela trabalhava no departamento X e que ela via o reclamante daquela ação, né, o cara que estava processando o meu cliente, trabalhando. E ele via ele chegando mais cedo, indo embora mais tarde. Só que quando ela falou o departamento que ela trabalhava, eu conhecia a estrutura física do meu cliente. Então eu sabia que tinha um barracão entre o local que ela trabalhava e o local que o reclamante trabalhava. Porque no departamento que ela falou, eu sabia como era a estrutura física. Então eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei, tá, mas você tem de fato visão de onde você trabalha, para onde o reclamante da ação trabalha? A gente se encontra no café. Eu falei assim, tá, mas esclarece para mim, tem um barracão entre as sessões que vocês trabalham? Inclusive um barracão marrom, assim, que separa os dois departamentos. Daí a testemunha foi obrigada a falar que sim, que havia esse barracão. E com base nisso, tudo que ela estava falando que presenciava e que sabia do reclamante caiu por terra. Porque se a pessoa, de fato, ela não está vendo a outra pessoa trabalhando, tudo que ela está dizendo em relação ao que ela presenciou não passa de mentira e de ilação. E com isso, o depoimento foi todo descredenciado pelo juiz e a gente conseguiu, de fato, manter a tese que favorecia a minha cliente. Veja, é um detalhe que poderia passar batido. Se de fato eu não conhecesse, ia ter um monte de abobrinha ali dito por aquela testemunha que prejudicaria o meu cliente. Mas eu conheço a estrutura física do meu cliente. A gente se compromete a visitar, até para entender o processo fabril do cliente, para poder defender melhor. Então, esse é um exemplo onde eu consegui uma vantagem para o meu cliente por ser um parceiro verdadeiro dele, por se preocupar com ele. E agora eu vou trazer um exemplo para vocês que onde eu tive um benefício também em favor do meu cliente, porque o advogado da parte contrária não conhecia, de fato, o processo de atendimento do cliente dele. Nós buscávamos ali a anulação de um contrato que efetivamente não tinha sido firmado, e para isso era importante saber qual era o procedimento de contratação desse serviço. E quando eu fiz a pergunta para o representante legal da empresa de como era o processo de venda e de contratação da empresa dele, ele não sabia dizer. Provavelmente o advogado que estava patrocinando o interesse da causa deles não se atentou à importância de se saber como era um procedimento de venda daquela empresa. Não conversou com o preposto da empresa um pouco antes da audiência para entender como era essa dinâmica. Ele não estava atento. Ele estava ali como um mero prestador de serviço, que foi contratado para prestar esse serviço, e que pouco importa saber sobre o cliente, se importar com o cliente, estar interessado naquilo que o cliente faz. E com base numa resposta do representante legal da empresa, que disse, eu não sei, a gente ganhou o processo. Porque se você não sabe, tudo que está escrito na defesa apresentada por aquele mesmo advogado cai por terra, porque o depoimento da empresa é extremamente importante. Então, veja, temos dois exemplos que são simples, dois exemplos que provavelmente vocês ou já presenciaram ou tomaram conhecimento, e na raiz, tanto da solução quanto do problema, está a ausência ou a existência de um bom relacionamento, de um formato de parceria voltada ao sucesso do cliente. E, no outro lado, uma parceria que não estava tão voltada assim para o sucesso, então, efetivamente, trouxe prejuízo para a parte contrária nessa situação que eu narrei para vocês. Então, de fato, eu vejo isso diariamente com alguns clientes que nos trazem problema, onde faz total diferença compreender o cliente, até para eventualmente sugerir para ele algumas soluções que ele, por estar no dia a dia, não enxerga. Ele está focado, ele está com a visão já viciada. Então, se a gente consegue construir ou exigir dos nossos prestadores de serviço que eles, de fato, tenham um bom relacionamento conosco,
na qualidade de contratantes desses prestadores de serviço ou vendedores, sem dúvida nenhuma, o sucesso da nossa empreitada, ele virá com muito mais ênfase, com muito maior frequência do que efetivamente uma contratação ou uma parceria que não existe. E aqui, por fim, o que eu deixo para vocês aí, para já podermos abrir para perguntas e bate-papos, aí estamos nos aproximando de 30 minutos, e aí abrir para que todos possam falar, é o seguinte: o sucesso para nós, micro e pequenos empresários, para os nossos negócios, e efetivamente para quem pretende ser contratado por nós, ele se equipara a uma maratona. Então, ele, de fato, ele exige preparação, ele exige dedicação. Ele exige que efetivamente eu esteja próximo do cliente. Ele não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, não é um oi, meu preço é esse, me contrata e acabou. Não é eu sei, eu resolvo, cobro tanto e vou embora. Não. É, de fato, um investimento que demanda a nossa atenção, demanda a nossa dedicação, demanda estarmos atentos, e como eu disse, como é uma via de mão dupla, tanto no momento onde somos os contratados, quanto naquele momento onde somos os contratantes. É de extrema importância estarmos cercados por pessoas que vejam também o sucesso como uma maratona, que entenda que ele é árduo, que ele demanda preparação, que ele demanda dedicação, que ele demanda gostar, que ele demanda se dedicar, para que, de fato, tanto nós, na qualidade de contratados, quanto nós, na qualidade de contratantes, tenhamos sucesso e consigamos absorver dessa contratação, dessa parceria e desse negócio muito mais do que um simples número, muito mais do que um número de faturamento, mas, de fato, atingirmos em ambas as pontas o sucesso dos nossos negócios e daquele que nos contrata e daquele que pretende, de fato, ajudar a nossa empresa a resolver os problemas, que eu não tenho dúvida que são muitos. Então, a gente precisa de parceiros que se comprometam com o nosso sucesso e que não vejam como um fardo e uma encheção de saco tratar dos nossos problemas, mas, ao contrário, veja efetivamente como uma estrada longa que levará para o sucesso. Muito obrigado a todos pela atenção e agora fico à disposição para eventualmente ouvir de vocês aí, que eu sei que tem provavelmente bastante casos também que passa um pouco dentro disso que conversamos, e também esclarecer dúvidas que eventualmente tenha surgido aí de vocês que nos acompanham. Excelente. O que você falou é bem, Rodolfo, o que a gente aprende aqui dentro da Nível, né? A gente assim, já teve várias mentorias, né, destinadas aos franqueados, exatamente falando disso, da importância de você ouvir o seu cliente, você conhecer o cliente, né, entender qual é a dor do seu cliente para poder ajudá-lo da melhor forma, né? Então, isso tudo que você falou faz todo sentido no nosso negócio, né? Vender uma anuidade, do nível cashback para uma empresa por vender, você não está ajudando o seu cliente e nem se ajudando também, né? Quando você auxilia o teu cliente, você dá o suporte, dá o apoio, que é outra coisa que você falou, né? Entendendo, você consegue dar todo o suporte que ele precisa para fazer com que ele tenha sucesso, né? E o sucesso dele vai ser o seu também, né? É uma via de mão dupla, né? Então, eu adorei, eu adorei. A gente falou, caiu assim. Isso tudo que você falou serve para os dois lados, né? Serve para nós que estamos indo abordar o nosso cliente, atender e dar o suporte, e até o nosso cliente para o cliente deles, né? Quando a gente tem essa percepção e a gente consegue até orientar o nosso cliente, né? A melhor forma dele atender o cliente dele é fantástico. Eu, por exemplo, a gente tem um grupo e a gente estava conversando e um dos franqueados, ele disse o seguinte, que ele visitou um cliente
o cliente ficou meio assim, né? Ele foi oferecer a nível para o cliente falou, não sei, eu vou pensar, vamos conversar melhor, tal. Aí, a hora que ele estava saindo, ele virou para o cliente, né, para o dono do estabelecimento, e falou assim, cara, tá tudo errado aqui dentro. Aí o cara falou, como assim? Ele falou assim, você tem uma atendente aqui que está espantando os teus clientes. Aí ele falou, como assim? Ele falou assim, se quiser a gente pode conversar a respeito. Então, assim, ele atraiu o cliente de uma forma totalmente diferente. Ele falou, se quiser, eu vou te dar uma consultoria para mudar isso. Não é para mandar a menina embora. Ela precisa ser orientada corretamente. Então, é nosso papel também ajudar com que o nosso cliente saiba atender o cliente dele. Excelente, excelente, muito bom, que bom. Efetivamente, eu acho que com o futuro, né, a gente sabe, hoje a nossa concorrência, independente do que a gente vende, independente do que a gente presta de serviço, a gente sabe que a concorrência ela está cruel, né? É a China que concorre com a gente, é o site, é a Amazon, enfim, tantas ferramentas digitais, né? E os robôs aí que estão surgindo e tomando lugar de advogado, de contador e de tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, o espaço que a gente tem para mostrar efetivamente o nosso diferencial é investir em relacionamento. E como eu disse, exigir isso também das pessoas que prestam serviço para a gente, né? Exigir mais. A gente acaba, muitas das vezes, também se viciando a um serviço mal prestado, a gente acaba se viciando a uma internet que não é tão boa, a um contrato de telefonia que não atende a gente, então a gente acaba achando que esse é o normal e o padrão. E não pode ser, né? A gente tem que, de fato, estar cercados ou tentar minimamente, né? De fato, contratar com quem se importa com a gente, com quem quer ver o nosso sucesso, né? E a gente também se colocar nessa posição. Então, é sensacional verificar que vocês, de fato, trabalham com esse viés na mentoria de todos os franqueados, porque, sem dúvida nenhuma, vocês formam um esquadrão de bons vendedores, de bons parceiros, de bons prestadores de serviço, e todo mundo ganha com isso, né? A comunidade, de um modo geral, acaba ganhando quando a gente está, de fato, apaixonado e querendo o sucesso dos nossos clientes, né? Fantástico. Agora, até vou mudar um pouco do assunto, porque o que a Lucy falou, eu achei que foi sensacional, né? Casou bem com o que você falou. E visitando muitos clientes, eu vejo que uma das dores deles é o que você falou da questão trabalhista. Muitos clientes, muitos empresários têm a dor assim, como eu posso evitar essa questão trabalhista com um bom relacionamento? Eu gostaria que tu desse ênfase, porque é algo assim muito latente, e devido a um bom relacionamento do colaborador para com o empresário, a gente consegue evitar isso. E na tua experiência, como que é esse relacionamento para evitar isso? Excelente, excelente pergunta. De fato, muito embora tenha tudo a ver com relacionamento também, sem dúvida nenhuma é uma dor muito grande. Eu digo que nessa experiência já faz 10 anos que eu advogo, então eu percebo assim, Gislene, Lucy e os demais, que é nítido o que mais gera ações trabalhistas contra a empresa. E eu digo sem medo de errar, não é não pagar hora extra, não é pagar salário por fora, não é muitas das vezes atrasar o pagamento de salário. É o momento em que o colaborador sai da empresa, o formato como ele sai, o formato como ele é desligado, aqueles 2 últimos meses ali de contrato de trabalho, o relacionamento do empresário com esse colaborador é o que mais gera ação trabalhista. Então, assim, um monitoramento desse bom relacionamento com o funcionário, de fato ver o funcionário ali como alguém que, do mesmo modo que eu falei da gente na qualidade de contratante, também o colaborador, cara, é importante. Beleza, tem 1000 funcionários, talvez você não consiga. Mas quando você tem 10 funcionários, 15, 20, é muito importante você saber efetivamente como essas pessoas são. Você saber efetivamente se esse cara tem filho, se ele não tem, onde ele mora, quantos ônibus ele pega. Esse tipo de relacionamento e dessas conversas triviais, sem dúvida nenhuma, evita muita ação trabalhista. E aí eu dou um exemplo também, que eu passei aí há um tempo atrás, de uma gráfica que a gente advogava para eles, e eles fizeram mais ou menos, acho que umas 37 rescisões de uma vez só.
E, efetivamente, o dono dessa empresa, ele tinha um ótimo relacionamento com a maioria dos funcionários. Então, dessas 37 rescisões, nós conseguimos fazer 36 acordos. Bons acordos, onde ele pagou efetivamente o que devia, dentro da condição que ele podia pagar. Só que uma colaboradora se desentendeu com a esposa dele. É uma empresa pequena, ele trabalhava com a família e ela teve um bate-boca com a esposa dele. Essa mulher não fez acordo. Essa mulher foi adiante. A gente, mesmo oferecendo o que ela tinha de direito, vamos dizer assim, ficava nítido que ela queria ver sangue, ela queria ver ele sofrendo, ela queria arrastar esse processo trabalhista. E, infelizmente, o que ela ganhou nessa ação foi quase metade do que ele pagou para os outros 36 colaboradores. Então, pensa o prejuízo que ele teve, porque no final não investiu num relacionamento com o colaborador, tinha um problema de relacionamento e efetivamente ela brigou e levou maior valor do que as outras pessoas que efetivamente tinham um bom relacionamento. Veja, não estou nem entrando no mérito de querer ser esperto, passar as pessoas para trás, não é isso, mas efetivamente quando a gente se preocupa com as pessoas que nos atendem, com as pessoas que prestam serviço para a gente, com as pessoas que nos contratam ou as pessoas que a gente contrata, sem dúvida nenhuma o efeito de benefício financeiro ele é muito grande. Então, sim, ter um bom relacionamento com a equipe, fazer cafés da manhã, é uma coisa às vezes simples, não precisa ser uma festa, fechar um clube, não é nada disso, mas ter lá uma vez por mês um café da manhã, reunir ali por área ou por equipes, conversar, deixar as pessoas falarem, deixar as pessoas também externarem ali o que acham, quais são os seus problemas. A gente sabe que é difícil implementar isso na correria louca do dia a dia, mas pode ter certeza que é um tempo investido que traz bons resultados quando o assunto é, de fato, demandas trabalhistas. Quando você tem um bom relacionamento, a pessoa entende. E a gente sabe, somos empresários, a gente sabe que, às vezes, no momento de mercado, você acaba tendo que optar entre pagar uma coisa ou outra, deixar uma coisa de fazer. A gente sabe que isso acontece, isso é comum. Mas quando você tem um bom relacionamento, o próprio colaborador entende isso. O próprio colaborador fica do teu lado. Ele consegue ver que, realmente, você está passando por dificuldades, o mercado não está ajudando, e ele entende isso. Então, muitas das vezes, ele espera você ter um momento oportuno para fazer o pagamento dessa verba, ele negocia com você esse direito ali que em um ou outro mês você se viu obrigado a desrespeitar. Então, é um investimento que dá lucro e evita, de fato, prejuízos de ordem trabalhista quando o assunto é empresa, empresário e colaborador. Gisele. Perfeito, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela pergunta. Eu tenho uma colocação a respeito disso, mas eu queria deixar assim aberto, se mais alguém falar antes, né? Porque não vamos monopolizar também, né? Alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou dar algum depoimento, igual a gente está fazendo aqui? É a hora de um bate-bola. Eu acho que a gente deve ter algum empresário convidado aqui, além dos franqueados. Sinta-se à vontade para abrir o microfone e falar. Se vocês não falarem, eu falo. Então fala, Lucy. Não, é isso que você falou sobre a relação, né, de funcionário e empresa, né, o empresário. É até um depoimento, assim, coisa que aconteceu comigo. Essa última empresa que eu trabalhei, até 2019, eu trabalhei 8 anos lá, e a gente estava vendo uma empresa de mais de 30 anos, uma empresa familiar de mais de 30 anos, e a gente estava vendo que a situação não estava boa, porque pegou algumas crises aí no meio do caminho, tal, e a gente sabia, né, todos nós já estávamos sabendo, que, por exemplo, o fundo de garantia estava sendo depositado assim, depositava um mês, aí passava 2, 3, 100. Aí depositava mais um mês, passava mais 2, 3, 100. Mas a relação dos dois donos, né, dois primos, a relação deles com os funcionários era uma coisa tão bacana. Você tem ideia, um deles, ele tinha o hábito, quando ele chegava de manhã, ele passava e ele cumprimentava apertando a mão de cada funcionário.
e ele dedicava pelo menos 5 minutos em cada uma das salas para falar de alguma coisa, contar alguma história ou perguntar alguma coisa, né, para os funcionários, não de trabalho, mas pessoal mesmo, né? Ele viajava de férias, viajava porque, infelizmente, ele faleceu ano passado de Covid. Mas ele viajava, ele se importava de trazer uma lembrancinha para cada um. Pergunta se alguém, alguma vez, entrou com algum processo trabalhista contra ele. Quando ele me chamou, né, para dizer, olha, infelizmente eu vou ter que cortar na carne e eu vou ter que, infelizmente, demitir você, mas não sei quem, e falou a lista, né? Ele precisava reduzir. Eu virei para ele e falei assim, cara, você demorou demais para fazer isso. Ele falou assim, eu sei, mas eu estava segurando porque vocês são família da gente. A gente considera vocês como... E a gente sentia isso, que a gente fazia parte de uma família, né? Que é o que a gente sente aqui na Nível, né? Que legal, que parte legal. de uma família. Sim, eu tenho, e a gente tem uma premissa lá no escritório, quando a gente atende empresas que estão aí nessa fase de optar o que pagar e como pagar, a gente sempre fala, cara, comece pelas pessoas. Então, assim, direcione 100% da tua energia para manter salário em dia. Atrase o banco, atrase outros, atrase o fisco, atrase outras coisas. Se você não tem opção, cara, ou eu pago isso ou eu pago aquilo, opte pelos colaboradores. E eu tenho um caso também de um cliente que ele efetivamente quebrou a empresa, que perdeu tudo, o banco levou as coisas, e ele ficou mais de um ano juntando todo o recurso que ele tinha para pagar os colaboradores, fez um acordo com todo mundo e ele falou, Rodolfo, cara, eu não tenho nada, mas assim, eu vou ficar devendo para banco, e ficou devendo para banco, ficou devendo para alguns fornecedores, mas ele falou, cara, os funcionários eu vou pagar todos, e fez o esforço e tinha bom relacionamento com os funcionários toparam receber em 10, 12 vezes aquilo que teria direito, e ele acertou. Então, assim, esse relacionamento às vezes parece clichê, às vezes parece que é perda de tempo, às vezes a gente fala, cara, você fica aí ajudando o funcionário, depois o funcionário sai, te ferra, mas olha, eu digo pela experiência do que eu vejo que efetivamente esse é um investimento que retorna. Então, ter um bom relacionamento, ele facilita na hora de vender, ele facilita na hora de gerir equipes, ele facilita na hora que ele diminui a quantidade de ações. Então, assim, é fantástico e, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida que é isso que a Nível faz também e acaba aí criando esse tipo de predisposição nas pessoas mesmo, né? De focar no relacionamento, de não ver isso como perda de tempo, mas como um investimento que retorna. Exatamente. E aí, pessoal? Vamos ter perguntas ou relatos aí na nossa live de hoje? Está todo mundo murchinho hoje. Quietinho. Ficaram tristes porque não ganharam no sorteio. Aqui em Curitiba, que é onde eu tô, tá meio friozinho. Não sei se onde eles estão tá frio também. Aí a pessoa fica meio com preguiça de falar por causa do frio. Olha lá, parece que o Anderson abriu o microfone. Vai falar, Anderson? Abriu o microfone, sim. Eu estou perto de você, Rodolfo. Estou aqui também no Sul. Estou aqui em Joinville. Então, estamos bem próximos aí. E está frio mesmo, viu? Isso mesmo, né? Só como contar a experiência, né? De que como é importante a gente realmente entender a dor, como já foi comentado, né? Quando a gente consegue entender a dor do empresário, né? A gente consegue entender a dor de todos que estão envolvidos no processo, né? Que a gente pode colocar assim, que é uma escalada contínua. Quando a gente consegue entender isso, realmente facilita, porque em todo negócio há riscos, mas os riscos eles são calculáveis, né? Eles são calculáveis. Se corre risco em todas as áreas, em todos os setores, mas eles são calculáveis e alguns até evitáveis, né? E eu acredito que é justamente isso que foi discutido aqui hoje, né?
como evitar justamente esses riscos, né? Que são, às vezes, pequenas coisas, né? Que a gente não leva em conta, que a gente deixa passar, às vezes por estar, às vezes até preocupado, né? Com outras coisas, a gente acaba deixando passar esses pequenos pontos. Então, eu achei muito interessante porque hoje, né, aconteceu justamente isso, quando eu estava conversando com um empresário e ele estava falando sobre a pandemia, né? Quando eu estava conversando com ele sobre a pandemia, ele estava expressando ali, né, as suas dores, e eu deixei simplesmente ele falar. Ele falou sobre todos os seus problemas, e a gente começou a conversar sobre o que é que a gente poderia ter feito para resolver. Isso teve um efeito, assim, muito bom, né? A gente teve uma conversa muito instrutiva, teve uma conversa bastante, assim, enriquecedora, né? E que deu uma boa parceria, né? Deu uma boa parceria. Então, assim, esse ponto que foi abordado aqui realmente foi muito interessante, né? Muito bom, muito bom. Muito bom, Anderson. Realmente, é um investimento mesmo, né? Quando a gente vê como investimento, a gente não acredita que está perdendo tempo, mas sim investindo tempo, né? E aí, como é investimento, uma hora volta. Sensacional, Anderson. Maravilha. E aí, pessoal, mais alguém? Hoje está todo mundo tão calado. Então, eu vou fazer mais uma pergunta. De toda a tua experiência profissional, o que te mais impactou, pensando assim que, até em risco, poderia ser evitado se tivesse um relacionamento? Já deu vários exemplos, mas um que foi impactante, por falta de relacionamento. Certo. Isso acontece, vira e mexe, a gente conversa isso no escritório, porque é justamente por errar que a gente aprende, né? Mas nós perdemos um grande cliente no passado, justamente por não entender com ele, Gislene, a importância do relacionamento. Ele era um cara que tinha vários problemas, a nossa função como escritório é resolver problemas, né? E efetivamente, em razão dessa quantidade de problemas, ele também teve um pouco de problema de comunicação com a gente. Mas veja, como eu disse, a culpa não é dele, a culpa é minha, e naquele momento, por a gente entender, não entender, na verdade, que a gente tinha um relacionamento de longa data com ele, que muito embora ele tinha inúmeros problemas, ele era um bom cliente, ele era um cara que gostava da gente, ele era um cara que trazia outros clientes, e que naquele momento ele estava passando por um problema. Isso foi mais ou menos em 2015, por aí. E ele estava passando por problemas de ordem financeira, problemas de ordem pessoal, e nós, enquanto equipe de advogados, por não entender isso, Gislene, a gente perdeu um contrato com ele, a gente tinha mais de 10 processos com ele, toda a demanda que ele tinha, ele nos procurava, a gente, de fato, perdeu esse contrato com ele pediu a rescisão, porque numa reunião que a gente teve com ele, a gente não soube entender que naquele momento seria importante ouvir, deixar ele falar, deixar ele brigar, deixar ele falar o que ele precisava, e também entender que era uma fase, um momento que ele estava passando. Então, resultado, nós perdemos um cliente, perdemos mais de 10 processos, perdemos a possibilidade de novos clientes que ele sempre nos indicava, família, amigos. Ele era um empresário bem conhecido no bairro onde fica a empresa dele, empregava outras pessoas e tudo mais. Então, vira e mexe, ele mandava isso para a gente custou muito caro não ter tido paciência, não ter enxergado que ele estava numa fase ruim, tanto pessoal quanto financeira e empresarial, e não ter olhado mais para o cliente e menos para nós. Naquele momento, a gente calculou ali mais ou menos o custo do quanto estava ruim a nossa comunicação com ele, e ao invés de irmos lá e corrigirmos, a gente foi lá e rompeu o relacionamento com ele. Então, é um caso que nos marcou, e hoje a gente sempre cuida, quando a gente se aproxima de alguma situação que lembra essa história, a gente sempre volta e fala, cara, pera, vamos lá, vamos conversar com a pessoa, vamos facilitar aqui, vamos parcelar ali, vamos rever isso aqui, vamos ver o que a gente não está entregando efetivamente. Então, a gente reajusta, porque custou caro. Então, não ter relacionamento nesse caso custou caro. E aí, até pegando um gancho, temos um caso onde o oposto aconteceu para a gente, de fato, ter relacionamento com o cliente, que foi efetivamente errar num processo, perder um prazo de um cliente e efetivamente perder uma demanda judicial, onde o cliente, de fato, teve que pagar uma conta que ele não teria que pagar caso a gente não tivesse perdido aquele prazo. E naquele momento, Gislene, a gente assumiu o risco,
a gente assumiu o erro e a gente foi lá para o cliente e falou, ó, de fato, nós erramos aqui, o erro foi nosso, isso vai ter um custo para você, mas esse custo nós vamos absorver, nós vamos pagar essa conta e nós vamos continuar o relacionamento com o cliente. Isso também foi ali por volta de 2016, na época representava alguma coisa em torno de uns 25 mil reais que o cliente teria de prejuízo. E nós fomos lá e pagamos esse prejuízo para o cliente, porque assumimos nosso erro. Foi aquela frase que eu falei, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Poderia ter falado que foi falha do judiciário, poderia ter falado que efetivamente a gente fez o que podia e não conseguiu ajudar o cara, mas não, a gente falou, ó, a gente perdeu o prazo, infelizmente erramos, e com isso a gente vai pagar essa conta para você. Resultado, o cliente está conosco até hoje, ele já tinha um relacionamento longo de 7 anos, já está há mais 4 anos conosco. Então, ou seja, a gente conseguiu salvar um relacionamento que está indo aí para 10, 11 anos, por ter entendido que naquele momento a gente se preocupava com o sucesso do cliente, a gente tinha que assumir o nosso erro e continuar. E para você ver como são as coisas, né? Esse cliente, ele veio para o nosso escritório porque cometeram um erro semelhante a esse. O escritório que atendia ele anteriormente errou, não assumiu o erro, fez o cliente pagar a conta e ele migrou para o nosso escritório. Então, eu digo que estar cercado por pessoas que também se preocupam com o nosso sucesso e a gente se preocupar com o sucesso traz esses relacionamentos duradouros que no final são muito rentáveis. Então, são os dois casos aí, um que a gente salvou por ter um bom relacionamento e outro que a gente perdeu por errar e não valorizar a importância do bom relacionamento. O importante é aprender com o erro, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Isso gerou lá em 2017 a necessidade de a gente contratar um seguro de responsabilidade. Então, de lá para cá, todos os nossos erros estavam cobertos por seguro. Então, a gente assumiu o erro e aprendeu com ele e melhoramos, né? Subimos um degrau ali do ponto de vista de estar mais seguros. E assumir, né? Eu acho que quando a gente assume, porque todo mundo falha, mas assumir, ó, o erro é meu, né? Ó, e fica tranquilo porque eu vou corrigir. E aí causa até mais segurança. A pessoa vai saber, ó, né? Eu posso confiar nele. Então, isso faz toda a diferença. Sim, bem isso mesmo. Exatamente. Tem um amigo que tem um grande comércio, né? Ele tem uma rede de lojas de autopeças. Na verdade, chama Mercadocar. É mercado de autopeças. Tá, já acho que com 5 lojas. E uma das coisas que ele comenta é o seguinte: o empresário que não sabe perder, não sabe ganhar. Então, ele fala assim, o meu cliente, ele vai ter razão, mesmo que ele não tenha. Eu vou perder naquele momento, mas eu vou ganhar aquele cliente. Às vezes, eu vou brigar o quê? Por causa de uma, sei lá, R$100 que custava uma peça, e eu sei que o cliente que estragou a peça, ele que não sabe, não colocou da forma correta, blá, blá, eu sei disso. Só que eu vou perder um cliente por causa de R$100? Não, isso não vai me deixar mais rico nem mais pobre. Eu vou trocar a peça para o cliente, porque ele vai ficar tão satisfeito e ele vai ficar com a consciência pesada, porque ele sabe que ele fez errado, e por causa disso ele vai me trazer mais gente. Então ele falou, a minha empresa só cresce porque eu não discuto com o cliente e não deixo funcionário meu discutir. Então, essa coisa, né, de você, a consciência do empresário tem que ser sempre se colocar no outro lado, né, a tal da empatia, né? Como é que você gostaria de ser tratado? Né? A gente já tratou desses assuntos aqui em outras ocasiões, mas a empatia, ela cabe sempre. Ela tem sempre espaço, né? Em qualquer segmento, em qualquer cenário. Então, é bem por aí mesmo. Muito legal. Com certeza. Muito bom. Bate-papo muito, muito produtivo, muito produtivo. Pessoal, e aí? Mais alguém? Uma coisa? Está todo mundo com frio? Gente, eu não sei se você, Rodolfo, quer fazer aí um fechamento. Excelente.
E aí a Excelente. gente encerra. Perfeito, Lucy. Bom, eu queria agradecer aí a todos vocês, do fundo do meu coração mesmo, por me ceder essa possibilidade de falar com vocês aí nessa uma hora que a gente conversou, né? Como eu disse, são dias tão corridos, né? E tantas coisas para serem feitas, então, para mim é um prazer que eu não consigo, de fato, agradecer na medida que vocês merecem esse agradecimento, por prestigiar, por me ouvir, por esse tempo aqui. Parabenizar também a nível cashback, ao nível pela excelência com que vocês entregam também esses conteúdos para os franqueados, para os empresários. Sem dúvida nenhuma, vocês também estão, como eu disse, formando um batalhão de pessoas que vai fazer do mundo um lugar melhor, que impactam positivamente na comunidade, levando benefícios, né? Levando benefícios para o cliente, levando benefícios para o parceiro. De fato, o que vocês fazem já denota essa preocupação num bom relacionamento, gostar do que o cliente faz, se inteirar do que o cliente faz. Então, assim, vocês, sem dúvida nenhuma, estão um passo na frente quando o assunto é se preocupar com o cliente. Eu espero que vocês também tenham a coragem de exigir das pessoas que prestam serviço para vocês, não menos do que isso que vocês entregam. Então, de fato, se está com um contador que não tem esse nível de excelência que vocês têm e de preocupação com o negócio de vocês, de fato, procure outro, troque, faz sentido. O advogado a mesma coisa. Então, de fato, não aceitem menos do que vocês entregam do ponto de vista de preocupação, de relacionamento e de comprometimento com o sucesso do cliente. Fico à disposição de todos vocês na rede social, é só me procurar Rodolfo Garcia no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, Valim Advogados também. Vai ser um prazer ajudar no que precisarem. Qualquer dúvida que tiverem, conte comigo, porque eu digo isso e é verdade. Assim, eu me preocupo também com o sucesso de vocês e o que eu puder ajudar do ponto de vista de tirar dúvida, de esclarecer, de ajudar, contem comigo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Imagina, Rodolfo, nós é que agradecemos, né? Você disponibilizar esse seu tempo, como você mesmo disse, e a gente sabe que é corrido, né? Você tem 1001 atividades aí, seus clientes, enfim. Você dedicar esse tempo aqui para a gente, para trazer um conteúdo tão bacana como esse, importante, né? A gente só pode agradecer e te dizer assim que as portas da Uninível estão sempre abertas para quando você quiser nos visitar e quando você quiser vir dar mais uma palhinha, né? Às terças-feiras a gente está aqui às 20h30, né? Nesse novo horário. Antes era às 20, agora 20h30. E quando quiser, de vez em quando tem alguma... Hoje mesmo a Jocasta, ela deve estar com problema na internet, porque ela entrou umas 2 vezes e caiu. A fez uma live bem bacana aqui para a gente, de vez em quando ela vem, né? Dá uma linha aqui para a gente, assistir, como ela diz, aprender mais um pouco. Então, está sempre aberta da Uninível para você. E quando quiser voltar para falar, é só falar, só bate o aí para as dias, me passa, a gente agenda e está tudo certo. Muito excelente. Obrigada mesmo, viu? Também deixo aí meus agradecimentos, sou uma grande admiradora do teu trabalho, do teu comprometimento, da tua responsabilidade, e estamos aqui também, o que você precisar de nós, igualmente conte conosco. Muito obrigado mesmo. Pode ter certeza que eu vou vir, sim, prestigiar os outros palestrantes e aprender um pouquinho com vocês. Pode ter certeza. Venha mesmo. Keizo, quer falar? Abriu o microfone? Keizo? Ele colocou ali que amou. Ah, tá. Adorou. Eu tô falando. Desculpe, foi sem querer. Não, imagina. Eu sou tímido, então eu estou escrevendo, mas a Lucy falou sobre Mercado Car. Eu estou aqui em São Paulo. Toda vez que eu vou lá, eu fico impressionado com o serviço lá. É impressionante a estrutura lá e o negócio funciona assim como uma super máquina e é fantástico. Então, e aí eu fiquei bastante feliz de ouvir como é o dono, né, desse lugar. Se você conhecer a história desse cara, você vai ficar assim, ó. Como ele chama? Roberto Gandra. Você conhece a história dele?
Nossa, Impressionante fantástico. a história dele, é fantástico. É, Que eu, desceu do nada, do zero, e chegou no império que ele tem hoje. né? Acho que 5 lojas já É. aqui na. Ah, vai crescer mais ainda, vai pegar o Brasil inteiro essa loja aí, tenho certeza. Para quem não conhece, ele tem uma loja 24 horas. Para pensar, 24 horas no esquema de como se fosse mercado mesmo. São gôndolas, sabe? Que você entra com o carrinho para comprar peças de carro. E você chega lá e a loja tá cheia, ela tá lotada, mas você sai em 5, 10 minutos. É, é, E feliz, é exatamente. né? Mas eu agradeço a live, eu adorei, eu amei a live. E estou aprendendo bastante, eu sou muito novo nesse negócio, né? Então ainda nem comecei, então estou estudando bastante. Então eu agradeço muito. Maravilha. Bom, gente, então, olha, muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu não sei se tem algum convidado, né? Algum empresário convidado. Então, receba aí o nosso agradecimento pela participação. E toda terça-feira estamos aqui. Volta na próxima, que também já temos uma outra palestra bem interessante. E quando vocês tiverem também alguma indicação, passa para a gente, né? A gente está sempre buscando algum tema, né? E alguma pessoa legal para trazer coisas como o Rodolfo fez com a gente hoje. Tá certo? Gratidão, gratidão mesmo, viu, Rodolfo? Muito Eu obrigada. que agradeço. Muito obrigado, gente.